Do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter pena dessa grande cidade? Amém. Os podeis sentar nesta noite. Confesso aos irmãos, a pregadora seria a nossa irmã Claudiana, mas os irmãos ouviram pela nossa irmã Claudiana, por motivos maiores de saúde, ela não está aqui hoje, né? A gente falou com o Aldo, era os 5 pouco, não foi não? Nós disse, o Aldo tinha chamado para a gente louvar e Claudiana pregava. Disse, os irmãos querem ouvir Claudiana. Não, mas a gente vai louvar e cumprir com a palavra que nós tínhamos dito, né? Mas aprove Deus nós chegar aqui nesta noite para adorar o Senhor, amém? Estamos aqui porque o Senhor assim aprove e nos trouxe nesta noite para cultuar nossos irmãos, amém? Louva a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do presbítero Elias, os obreiros, toda a igreja que nos serve, amém? Que Deus possa continuar abençoando esta obra. Meus irmãos, Noaldo tinha passado o tema para a nossa irmã Claudiana, peço desculpa, porque os irmãos oram muitas vezes para Deus dar um tema e muitas vezes passa para o pregador o tema e muitas vezes, às vezes tem um tempo de estudar e correto, muitas vezes alguns chegam e não querem pregar no tema por motivos. E os irmãos muitas vezes se esforçam para Deus dar um tema, ora, passa meses, passa dias, e muitas vezes o pregador chega aqui e não quer pregar no tema, porque muitas vezes foi negligente, foi preguiçoso, não estudou a palavra, o contexto que quer dizer, o histórico. Eu sei que Deus tem seus modos de trabalhar, e eu peço desculpa na hora, mas que não vou pregar no contexto lá de Efésios, falando sobre oração, mas a gente vai falar aqui direcionado nesta noite de oração. O tema é oração. Por esta razão, por esta causa, eu me ponho de joelho. E estamos aqui porque a razão é Jesus. Então, se estamos aqui porque a razão é Jesus, isso já é o suficiente. Então, já basta, os irmãos já vieram. Estamos iniciando esta campanha. Eu creio que Deus fará milagres e maravilhas no nosso meio. Mas, irmãos, o livro de Jonas um dos maiores avivamentos que já aconteceu no Velho Testamento, foi no livro de Jonas. Eu acredito que foi um dos maiores avivamentos. E avivamento esse que para os dias de hoje tem que ser avivamento dentro de nós, transformação pessoal, arrependimento. Isso sim é avivamento. A manifestação do Espírito Santo é conforme assim Deus queira fazer, mas avivamento, eu creio que é uma transformação nas nossas vidas, uma transformação pessoal, arrependimento pelos nossos pecados, arrependimento por muitas vezes aquilo que nós fazemos que desagradamos a Deus. E um dos maiores avivamentos que aconteceu na história ou no mundo deu-se ênfase à santidade de Deus. Era a santidade de Deus, irmão Elias. Billy Graham já dizia isso, que o que maior ênfase de avivamento era o povo se santificar para o Senhor, se a sua vida totalmente para Cristo. E a nós agora, no livro de Jonas,
Acho que todo mundo aqui, alguns, eu particularmente que fui criado na igreja, desde novinho no conjunto das crianças, a gente fala da história de Jonas. Ouvi a história de Jonas, mas muitas vezes a gente acha que o livro de Jonas, ou a história de Jonas, a maior ênfase é a baleia, né? Aquela baleia que engoliu Jonas, que Jonas assim foi engolido pela baleia, ou porque Jonas foi desobediente a Deus. Muitas vezes a gente só olha esse contexto no livro de Jonas, mas não. Jonas era filho de profeta, Jonas era profeta, filho de Amitai. Jonas morava numa cidade de Gat-Hefé, na tribo de Zebulon, no norte de Israel. E Jonas ele vai ser falado lá em 2 Reis 14, 25. Jonas era galileu, contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. E Jonas ele viveu no tempo que quem reinava era Jeroboão II. Jeroboão quem reinava em Israel no século, acho que no século 8, se eu não estou enganado, segundo alguns estudiosos vão dizer que Jeroboão reinou em Israel. E Jonas ouvia falar que muitas vezes os ninivitas, o Nínive era um povo idólatra, um povo que muitas vezes maltratava a nação de Israel, era um povo mau. E a Bíblia vai dizer que Jonas ele vai ouvir uma ordem de Deus para que ele fosse até uma cidade chamada Nínive, porque ali existia uma nação, existia um povo que precisava ouvir a voz de Deus. E o capítulo 4, irmãos, nós acabamos de ler que Jonas aqui no capítulo 4 ele está irado com Deus. Ele está irado com Deus porque Deus é tão misericordioso. Como é que Deus pode ser tão misericordioso ao ponto de querer salvar uma cidade que adorava outros deuses, uma cidade que cultuava um povo, que cultuava outro Deus que não era o Deus? E Jonas aqui no capítulo 4, ele vai pedir a morte porque Deus se compadeceu dos ninivitas. Como é que pode? Mas Deus, ele é o Salvador. E no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jonas ele vai tomar uma direção totalmente diferente daquilo que Deus tinha designado Jonas. Deus tinha mandado: você vai para Nínive, pregar para lá, dizer somente isso, arrependa-se. Era uma palavra de juízo, irmã Sheila. Era uma palavra que Deus está dizendo: somente isso, eu quero que você se arrependa, nada mais do que isso. E a Bíblia vai dizer que Jonas ele vai trilhar outro caminho, vai entrar numa embarcação e vai para uma cidade de caminho a Tarsis. E Deus ainda vai insistir na vida de Jonas. Deus poderia mandar outra pessoa de boa vontade? Poderia. Como é que eu vou mandar um profeta? Para além disso, Jonas era profeta, que ele não quer ir à cidade pregar a minha palavra. Eu poderia mandar outra pessoa, mas não, Deus queria e sabia que era Jonas. Na Bíblia, Deus não contou com outra pessoa senão ser só Abraão. Era Abraão. Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Então não, quando Deus quer, Ele faz deste jeito. Então Deus conta com cada um de nós. Deus conta com a igreja nesta noite, irmãos. Deus não conta, Deus não faz chefe. Se Deus conta com a irmã Sheila, é a irmã Sheila que Deus quer usar. Se Deus conta com o irmão Noaldo, é o irmão Noaldo, não vai ser outro. Então do mesmo jeito foi com a vida de Jonas. E Jonas ele vai entrar numa embarcação que vai para outra cidade. Como é que pode? Se Deus, mas tudo foi Deus, tudo é Deus, a honra é de Deus, tudo foi Deus, porque foi Deus quem permite. Mas por quê? Porque Deus queria preservar a vida de Jonas.
viu vários propósitos: orar por salvação, orar por libertação, orar pelas famílias, orar para que Deus venha fazer. Mas nós entendemos nesta noite que nós precisamos ser avivados por Deus. Não adianta só nós queremos ir e muitas vezes não estamos preparados, mas Deus nesta noite é o que prepara, Deus é o que capacita para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonas agora vai entrar na embarcação. As horas já se foram, irmãos. Jonas vai entrar agora na embarcação e a Bíblia vai dizer que vem uma grande tempestade. E esse barco, uma tamanha tempestade, e a Bíblia vai dizer que os marinheiros ou os embarcadores daquele barco, eles vão ficar atemorizados, que foi isso que aconteceu, o que está acontecendo. Mas naquele barco estava ali alguém que Deus tinha enviado para fazer uma obra, e ele tinha trilhado um caminho diferente. Irmão, nesta noite não trilhe caminhos que não sejam a vontade de Deus. Porque não é mais nós, irmãos, é Cristo na nossa vida. Não é mais você. Precisamos tirar essa teologia do egocentrismo, que é só o homem, é levantar o ego do homem, nada de Deus. É glória para o homem, é glória, mas Deus é o mesmo que faz, irmãos. A glória aqui é para Cristo. A razão de estarmos aqui é Jesus. E nós ouvimos a palavra, e dentro de nós temos que gerar arrependimento. Dentro de nós temos que gerar realmente, e venham para a igreja. Por quê? Não porque é uma campanha, mas porque eu venho adorar a Cristo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jonas estava nessa embarcação, e veio uma grande tempestade. Tempestade essa que eles vão ficar ao ponto desesperados. Existia ali um profeta. E o capítulo 4, Jonas estava com uma ferida na alma. E essa ferida nada mais era do que Nínive. Jonas está irado com Deus. Como é que pode? Porque Deus tinha dado uma ordem a Jonas, para Jonas ir pregar a palavra de Deus. Existiam 120.000 pessoas que precisavam ouvir a palavra de arrependimento. Existiam 120 pessoas que precisavam ouvir que Deus estava se compadecendo. E a Bíblia vai dizer que existe alguém aqui que Jonas vai ser compassivo, irmãos. A gente muitas vezes só olha o lado da desobediência de Jonas, mas Jonas foi um homem também obediente a Deus. Jonas foi um homem que obedeceu a Deus. E acompanhe comigo, irmãos, no livro de 1 Jonas, no capítulo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha Jonas aqui, compassivo. Respondeu ele: pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Quando eles vão interrogar a Jonas, Jonas vai dizer: olha, eu sou hebreu, eu adoro a Deus. Ele vai declarar que realmente vinha de uma nação que adorava a Deus, que tinha Deus como seu Criador de todas as coisas, que tinha Deus como seu supremo maior. E Jonas aqui vai ser compassivo e dizer: ó, essa tempestade está acontecendo neste barco por minha causa, jogue-me fora. E a Bíblia vai dizer que eles vão jogar Jonas fora deste barco. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ao cair ao mar, ele vai ser nada menos, nada mais engolido pelo peixe. Jonas poderia morrer afogado, não é isso, meu irmão cantor? Jonas poderia morrer afogado, mas é Deus. Jonas poderia morrer ali no momento que foi lançado. Aí Deus manda o que, irmão Sheila? Um peixe engolir Jonas para preservar Jonas. Oh glória! Deus manda um peixe para preservar a vida de Jonas, mesmo Jonas dizendo que não queria ir pregar a palavra na cidade chamada Nínive. Glória a Deus. Nínive era a capital da Síria.
os assírios, como eu disse, eram os assírios que maltratavam Israel, que muitas vezes guerreavam contra Israel, e Jonas cresceu com aquele temor de um povo que foi tão mal para a sua nação. Mas Deus queria ter misericórdia. Deus queria ter misericórdia desta nação. E Jonas é lançado ao mar. E a Bíblia vai dizer que um grande peixe engole Jonas. E Jonas, imagina aí, irmãos, viver 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia, né? Eu vi um relato de alguém que foi engolido por um peixe, eu acho que foi na Irlanda. E após alguns dias, ele passou alguns anos e ele morreu. Como é que pode? Ele foi engolido por um peixe na Irlanda e ele não conseguiu sobreviver muitos anos. E a Bíblia vai dizer que Jonas agora vai ser engolido por um grande peixe. E agora Deus vai preservar a vida de Jonas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 2, versículo 9: mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A Bíblia vai dizer que Jonas agora vai fazer uma oração. E no livro de Jonas a gente vai ver Jonas fazer 2 orações. Uma para ele poder ser salvo, e outra ele vai pedir a morte. Como é que pode? Um profeta, ele vai pedir a morte, e na outra ele vai pedir que Deus assim salve. Muitas vezes a gente está num determinado momento: Jesus, por que o Senhor me colocou aqui? Mas foi o Senhor que colocou você aqui. Por que eu estou nesta congregação? Por que eu estou nesta igreja? Muitas vezes indagamos a Deus: por que eu estou aqui? Por que me veio isso? Não, irmão, não é mais você, mas é Cristo que deve habitar em nossas vidas. Não é o emprego que eu queria, não era algo que eu queria. Muitas vezes nós reclamamos, mas saiba de uma coisa: para que Deus assim cumpra a sua vontade nas nossas vidas, muitas vezes nós precisamos passar por algumas coisas. E o profeta aqui, ele vai fazer nada menos de uma oração. E Jonas, revoltado no capítulo 4 com Deus, porque pode isso. Jonas preocupado. Aqui a gente vê um povo que queria Deus, e Jonas querer morrer pelo povo que queria Deus. Como é que pode? Quando a gente olha para a história do profeta Elias, a gente vê Elias querendo a morte. Por quê? Porque o povo não queria ouvir. Só quem queria ouvir, queria Deus, era o profeta Elias. E aqui não, no contexto de Jonas é diferente. As pessoas queriam ouvir, as pessoas queriam se arrepender. Porque ele sabia que se não se arrependesse, Deus ia destruir. Se eles não se arrependessem, Deus ia aniquilar eles. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus é compassivo, Ele tem compaixão. E Deus está aqui nesta noite para dizer que Ele é compassivo. Por muitas vezes somos pecadores, somos negligentes, né? Às vezes a gente quer ser alguma coisa, mas nós não somos nada. Cristo quem deve habitar, e as pessoas veem Cristo em nós, né? Às vezes a gente vem para a igreja por mero costume. Eu vou porque hoje o conjunto vai cantar, porque hoje eu vou tocar. Mas saiba de uma coisa: você tem que vir porque você vem com o coração de adorador. Você tem que vir porque você vem cultuar a Deus. É um culto racional, é um culto com inteligência, é um culto que você deve prestar a Deus. É isso, irmãos, avivamento é isso. Avivamento é nós termos sede da palavra de Deus. Avivamento é isto, nós queremos pregar a palavra de Deus. Avivamento é isto, irmãos, é nós estarmos cheios de Deus para proclamar a palavra de Deus. Muitas vezes o povo se preocupa com tanta coisa, mas não se preocupa em realmente santificar a sua vida. Se
preocupa nisso, se preocupa naquilo. Não, irmãos, quem tem que ser glorificado é Cristo nesta noite. Quem deve ser adorado aqui é Cristo, não é nós, irmãos. Quem merece glória não é eu, não é o pastor Elias, mas Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonas vai ser lançado, e ele vai dizer: olha, agora eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou realmente fazer o que tu estás mandando eu fazer. E a Bíblia vai dizer que Jonas vai pregar e vai se arrepender. Todo mundo, rei, todo mundo que existia lá vão se converter a Deus. Mas no capítulo 4, Jonas agora, como eu disse, ele vai estar irado com Deus. Por quê? Porque existia uma ferida na vida dele, e esta ferida é Nínive. E muitas vezes na nossa vida nós temos feridas, irmãos, que precisam ser saradas, feridas que precisam ser curadas. E Jonas estava com angústia, com ira, com ódio, ao ponto de desejar a morte. Aí Deus olha para Jonas: como é que tu, eu vou junto um calor bem grande, como é que tu pode, Jonas? Tu não fizesse nada aqui, eu fiz no dia, no outro não, acabei. Como é que tu pode agora estar irado, pedindo a morte, desejando a morte, ao ponto de desesperar? Mas não, muitas vezes existe ferida em nossas vidas abertas que precisam ser curadas. Será que Deus não é tão grande que possa resgatar o seu filho? Será que Deus não pode restaurar casamentos? Será que Deus não pode trazer um filho que esteja na mais vil treva? Será que Deus não pode? E nós estamos aqui orando porque Deus pode. Nós estamos aqui clamando e cremos que Deus fará maravilha neste lugar. Mas venha com o coração quebrantado diante de Deus. Venha sabendo que Deus pode ir aonde você não pode ir. Venha sabendo que Deus vai fazer o que você não pode fazer. Então, irmãos, que nós nesta noite possamos nesta noite sairmos daqui com os nossos corações quebrantados diante de Deus. E possamos sair daqui realmente, com os corações avivados. E Deus, Ele se manifesta. Deus, Ele se apodera de pessoas para cumprir a vontade de Deus. A gente vê a história de Sansão, né? A gente olha de Sansão valente, era homem de guerra, forte, mas Deus se utiliza de pessoas para cumprir a vontade de Deus. Então Deus conta com a igreja de Cristo nesta noite para assim fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos nessa oração, como o presbítero Elias disse, também engloba avivamento, engloba missões. Engloba missões, irmãos. Nós precisamos assim também pregar a palavra de Deus. Jonas foi designado profeta para anunciar a palavra de Deus e dizer simplesmente isso: arrependa-se, se converta. E a palavra desses últimos dias é isso, irmãos. É nós assim se converter. A Bíblia vai falar de Gênesis e Apocalipse, o reino de Deus, justiça, juízo, é a maior ênfase da palavra de Deus. E que nesta noite, irmãos, nós possamos sair nesta noite com o coração desejosos de querermos ser cheios de Deus, de querermos realmente estar no centro da vontade de Deus. Como eu disse, não mais eu, mas Cristo em nós. A doença pode vir, os dias maus podem vir sobre a nossa vida, que ninguém aqui é imune. E quando nós olhamos para a história de Jonas, nós extraímos lições para as nossas vidas, de que realmente é avivamento, do que realmente é fazer missões, do que realmente é orar, do que realmente é estar no centro da vontade de Deus. Por mais que muitas vezes nós queremos trilhar caminhos que muitas vezes não é a vontade de Deus, mas saiba de uma coisa, que Deus conta com você. Saiba que Deus conta com cada um de nós para fazer a vontade de Deus. E que nesta noite nós possamos sair daqui nesta noite com esta palavra no nosso coração, que precisamos nos arrepender. Arrependimento pessoal, uma transformação
para que as pessoas vejam que aqui existe uma igreja que realmente anuncia Cristo. Cristo é o centro, irmãos. Não é o homem que é o centro, né? Eu vejo hoje muito, presbítero Elias, as pessoas hoje se apegam mais com a palavra do profeta do que com a própria Bíblia. Eles não mais não. Se o profeta não falar, irmãos, não que a gente não crê no dom da profecia, mas a gente crê na profecia bíblica. Quando a gente vai estudar realmente a história do avivamento, do pentecostalismo, é tanta coisa. Existe uma cultura hoje que, se não existir um teatrinho, o culto não prestou. O que é isso, irmãos? Se não existir aquele teatro no final, não, o culto não prestou. E a glória é para você, a glória é para Deus. A glória é para Deus. Não é um evangelho de só ego, levantar o ego do homem, não. A palavra tem que ser cristocêntrica. É Cristo. É isso, irmãos. Evangelho do século 21 é isso. É nós deixarmos as coisas para lá e realmente nós fazemos a vontade de Deus. Jesus certa vez vai dizer: olha, você tem que negar a você mesmo. Negar a você mesmo e seguir a Cristo. Tomar a cruz. A gente pensa: a cruz é meu esposo, a cruz é fulano. Não, a cruz é o sofrimento de Cristo por amor ao Evangelho. É você negar a você todos os dias. É você realmente dizer: eu estou aqui para servir a Cristo, como é de fato, mesmo nos sofrimentos, mesmo muitas vezes no dia mau, mesmo no dia alegre. É isso, irmão. O Evangelho é isso, é renúncia. Evangelho é nós realmente tomarmos o Evangelho de Cristo. É isso. Então, irmãos, início de campanha, por esta causa, me ponho de joelho, né? E Paulo, ele escrevendo lá aos Efésios, né? Por quê? Porque Paulo era prisioneiro de quem? De Cristo, porque Cristo tinha um resgatado. Por isso que Paulo deu prisioneiro de Cristo Jesus, porque Deus resgatou Paulo para pregar a palavra de Deus, para anunciar ou para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, do mesmo jeito, irmãos, não mudou. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Eu agora me lembro quando Paulo estava escrevendo ali, sem ser na segunda carta de Coríntios, na primeira, ele defendendo o apostolado, presbiteria dele, dizendo: realmente eu tive o apostolado de Cristo. Por quê? Porque Deus me resgatou. E muitas lá na igreja de Coríntios era uma bagunça. Eles acreditavam que a pessoa só era salva pelas obras. Não, que as obras têm que ser feitas, mas não só era isso. Tinha que ser mais. É mais. É todos os dias. A vida cristã demanda esforço. A vida cristã demanda esforço, demanda dedicação. Se a gente não se dedicar, isso de nada isso vale. A razão aqui é Jesus. Então, irmãos, você pode dizer: não era isso que eu queria, não era a igreja que eu queria congregar, não era isso, não era o lugar onde eu queria estar. Almeje estar com Cristo. Almeje Cristo. Jonas aqui estava furioso, porque Deus tinha sido misericordioso a uma nação pagã. Jonas estava revoltado, ao ponto de dizer: como é que pode, Deus, tu ter compaixão de um povo tão idólatra, de um povo tão pagã, de um povo tão desobediente? Mas Deus é misericordioso. Aleluia. Deus é compassivo. Aleluia. E Deus está dizendo para nós: olha, mesmo nas suas fragilidades, saiba de uma coisa, que eu conto com você, e eu lhe amo. Eu paguei um alto preço na cruz por amor a você. Então isso é o suficiente. Cristo é o suficiente para nós. Cristo basta. Cristo já é tudo. Irmãos, nesta noite, vamos sair daqui, irmãos, com a palavra no nosso coração, que avivamento é que nos traz para próximo de Deus. Avivamento é quando nós realmente choramos pelos nossos pecados. Avivamento ele também vem em oração. Se nós não orarmos, nós não chegaremos a lugar nenhum.
Muitos estão preocupados com a igreja lotada. A maior preocupação de Deus é de corações cheios da presença de Deus. A maior preocupação de Deus é nós estar com o coração cheio de Deus. E nós precisamos desesperadamente de Cristo. Desesperadamente de Cristo, irmãos. Eu preciso. Quantos precisam de Cristo aqui? Nós precisamos de Cristo todos os dias. Então, irmão, saia daqui, não mais você, mas Cristo em sua vida. E Jonas pregou a palavra de Deus a 120. Deus disse: olha, como é que tu pode, Jonas, não querer anunciar a um povo que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? Como é que pode, Jonas? Um povo que não sabe nem distinguir. Mas Deus estava preocupado que existia 120 mil pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, ouvir que precisava se arrepender, ouvir que precisava realmente de deixar a idolatria, deixar a adoração a tantos e tantos outros deuses e se curvar a Cristo Jesus. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar nesta noite e que nós possamos sair de com os nossos corações cheios da presença de Deus, e que Deus nos abençoe nesta noite. Glória a Jesus, graças a Deus, que bênção.